Muito bem, agora são 18 horas, mais 56 minutinhos. Estamos de volta para falar de um assunto bastante triste e que vem tomando as rodas de conversa de toda Paranaguá. É a venda do estádio Nelson Medrado Dias, que é o assunto, então, que mais se comenta aqui na cidade hoje. E deve ser assim pelos próximos dias, ao menos, né? Nesta terça-feira, portanto, é que o leilão da Casa do Rio Branco, ocorrido ontem, portanto, faz com que as pessoas, em especial os torcedores do clube, vislumbrem cada vez mais o fim de uma era. A era alvirrubra, representando o Paranaguá, então, nos campos de futebol. Dá uma olhada comigo. O sonho vermelho e branco parece estar próximo do fim aqui no gramado do estádio Nelson Medrado Dias. E não somente pelo único time de futebol de Paranaguá, o Rio Branco, ter sido rebaixado para a segunda divisão paranaense no atual momento. Aliás, nem por não ter conquistas positivas ou significativas há muitos anos nos campeonatos de futebol. O Rio Branco Esporte Clube enfrenta diversos problemas financeiros, inclusive relacionados às dívidas trabalhistas que possui. Aliás, motivo pelo qual o clube estaria passando pelo que passa hoje. Nesta segunda-feira, o estádio Nelson Medrado Dias, até então de propriedade do clube, foi novamente ofertado em leilão. O primeiro deles ocorrido no dia 11 de setembro, no valor inicial de R$ 35.836.610, não teve interessados. Ontem, o imóvel foi novamente oferecido, agora pelo valor de R$ 17.918.305, sem ser arrematado novamente. Mas, para a surpresa de todos, horas depois do leilão ser encerrado, o grupo, dono de uma rede supermercadista paranaense, foi anunciado como comprador da estrutura. Todo o complexo do estádio conta com 2.179 metros quadrados de área construída, que deixará de ser um orgulho do esporte paranaguara ou mesmo uma esperança por tempos melhores, com a camisa vermelha e branca correndo por este gramado. Ontem, a atual diretoria do Rio Branco promoveu uma coletiva de imprensa pela internet, na qual tentou esclarecer algumas das dúvidas sobre o processo do leilão. O torcedor precisa entender que tudo que vai acontecer daqui para frente, por mais que nós não tenhamos casa, hoje o Rio Branco vai ter recurso para ser autossustentável. De que forma a gente vai fazer isso? A gente vai estar sempre anunciando. Então você pode ficar tranquilo que o Rio Branco, por mais que tenha perdido a sua casa, continua existindo e tem pessoas que estão dispostas a fazer com que a imagem desse clube continue viva. O arremate ainda não foi homologado, ainda cabe o juiz fazer a homologação para tornar oficial esse arremate, e ainda depois da arrematação tem que ter uma comunicação oficial para que o clube desocupe o estádio. Esse trâmite ainda leva algum tempo e a gente ainda vai tentar uma negociação para poder permanecer aí até o final do ano no clube ali, para poder terminar com os compromissos que o clube ainda tem. Com o leilão do estádio, com o arremate do estádio, né? E esse pagamento dessas verbas no processo, vai ser realizado uma atualização dos valores lá que estão sendo executados e daí abatido do valor das dívidas trabalhistas. O Grupo Zonta, que adquiriu o estádio, além de atuar no setor do varejo e atacado supermercadista, tem atuação também no setor imobiliário, de postos de combustíveis, logística, administração de crédito, processamento de carnes e de frios, além do setor publicitário. Pois é, né, gente? O que a gente tem para falar sobre tudo isso? A gente viu ali o atual presidente do clube, o Jacomel. A gente viu também um dos advogados do clube, o Cadre, falando sobre situações que ainda podem ser mudadas com relação a esse leilão, ou seja, basicamente a essa venda do estádio. Mas o que o torcedor do Rio Branco quer saber, o que o morador da cidade de Paranaguá quer saber é o seguinte: será que não há nada ainda judicialmente que a gente possa fazer para reverter essa situação? Sabe por quê? Se o clube está na situação que está hoje, é por conta de uma grande negligência
das administrações, das presidências. Paranaguá amanheceu de luto hoje, essa é a grande verdade. Gente, as administrações, não é de hoje que a gente sabe disso, vem comentário, sai comentário, entra informação nova, sai informação nova, de que muita gente que entrou lá passou a mão no dinheiro lá do clube. Tanto é verdade isso que os empresários aqui da cidade, que quem embasavam, quem financiavam o time, não queriam mais ter participação nisso, porque sabiam que o dinheiro que era destinado para o clube, para fazer bem aos jogadores, a estrutura do Rio Branco Esporte Clube, não acontecia, porque esse dinheiro simplesmente sumia. Gente, olha só, esse clube, esse prédio que vocês veem, olha só as fotos antigas, é muito bacana a gente mostrar isso, porque o prédio atual do Nelson Medrado Dias, ele foi construído, ele foi inaugurado em 1827, ou seja, daqui a 3 anos fariam 100 anos dessa construção, desse belo estádio que a gente tem. E era um momento para ser uma grande festa, uma grande exaltação. Quem é no Brasil que pode dizer que tem um estádio que tem essa idade, que tem 100 anos? São muito poucos, né? E a gente poderia ter isso. Mas, ao invés disso, o que a gente vai ter agora? O enterro de uma grande história do esporte aqui em Paranaguá. Porque a grande verdade é essa, gente. Se o Rio Branco, mesmo com uma casa, mesmo onde treinar, mesmo onde ter os alojamentos para receber os jogadores, tendo toda essa estrutura que vocês estão vendo nas imagens comigo, ele já não ia bem das pernas, agora você imagina não tendo isso. Porque assim, esse grupo comprou agora a estrutura toda do estádio. A princípio fala assim, construir um novo supermercado, há também especulação imobiliária, que inclusive o dono do grupo teria comprado por uma das ramificações da holding que ele tem, das empresas que ele tem, que é voltado realmente a especulações imobiliárias. A grande verdade é que o estádio não existirá mais. Ou vai virar um supermercado, ou vai virar um condomínio residencial, ou vai virar um shopping, ou vai virar qualquer outra coisa. Menos existir mais a Casa do Rio Branco. E aí os nossos jogadores, como é que vão fazer, né? Eu diria o seguinte para vocês também. Era uma alegria muito grande, e eu posso dizer isso, porque eu já fiz muito. Tive, bem verdade, antes, uma ligação muito mais próxima ao clube do Rio Branco. Fui muito ao estádio Nelson Medrado Dias, fui muito também ao Gigante do Itiberê, aos domingos, para assistir aos jogos. E que clima gostoso é esse aí que vocês estão vendo nas imagens comigo. Essa fumaça, essa vibração toda da torcida. Só que agora isso muito provavelmente não vai existir mais. Sabe aquela troca gostosa? Aquela coisa de você estar torcendo do lado de gente que às vezes você nem conhece, por mais que Paranaguá seja uma cidade pequena, às vezes você senta do lado de alguém que você não conhece, mas você está ali junto, está vibrando com aquela pessoa. E aí, faz parte de tudo isso a vivência de um clube de futebol, né? Quando você é torcedor de verdade. E a gente está prestes a não ter mais isso por aqui não, viu? Olha só, a gente tem aí o clube, uma dívida hoje, é um entorno, pode voltar as imagens para mim agora um pouquinho, aqui em torno dos 6 milhões de reais. Aí o que acontece? O estádio ele foi arrematado por pouco mais de 17 milhões. Desses 17 serão pegos a esses 6 para pagar dívidas, entre as quais o próprio advogado ali falou das ações trabalhistas, pessoas que trabalharam lá, não receberam, eu inclusive, particularmente conheço gente que passou por isso. E aí, esse restante da verba, o que vai acontecer? Esses 17 milhões de reais vão ser pagos aí, a princípio, em 30 parcelas, o que lembra mais a gente aquele pagamento de carnê de loja, sabe? E não de um negócio tão sério como é esse, como é a história do Rio Branco, que eu repito, gente, está prestes a ter um fim. Isso não é o Rafael da TVC que está fazendo, e eu entendo muito pouco de futebol, vocês sabem disso, mas sou torcedor daqui também. Sou torcedor de time de Curitiba. E a gente vê com grande tristeza tudo isso, porque eu posso não ser um dos maiores torcedores, mas tem muita gente que eu conheço que é sim, e que hoje realmente chora de verdade, esse fim desse capítulo, que de fato é o leilão aqui do Nelson Medrado Dias. Porque isso com toda certeza, você que torce pelo Rio Branco, você que conhece gente que torce, pergunta para essas pessoas. Você já começa a enxergar o fim do time, infelizmente, com a venda disso, né? E o que isso demonstra também, gente? Essa venda desse estádio. Uma grande ganância desse grupo que adquiriu agora, que arrematou, né, o estádio no leilão. Por que eu digo isso?
Esse leilão todo, ele iniciou aí com o valor, se não me engano, no dia 11 agora de setembro, no valor de 35 milhões de reais. Era a proposta inicial, certo? Para a venda, para o arremate do Nelson Medrado Dias. Só que acontece que naquela oportunidade, não houve interessados por conta disso, né? Pela compra, pelo arremate do estádio. Aí voltou-se então ontem foi dia quanto? Dia 25, um novo leilão, um novo arremate, né? Uma nova possibilidade de arremate. Só que daí por um valor praticamente a metade, 17 milhões e alguma coisa. E aí chega essa empresa, né, e arremata por esse valor bem mais baixo. É no mínimo estranho, né? Em poucos dias você coloca num valor X, dias depois você coloca num valor Y e aí sim aparece o interessado e que até não se demonstra interessado durante o período lá do leilão, mas sim depois, quando ele já havia sido finalizado. Mas de acordo com a Justiça, isso é possível fazer, então eles foram lá e fizeram. Tanto é que somente horas depois a gente ficou sabendo, né, que houve um grupo aí empresarial interessado no estádio do Leão da Estradinha. Agora fica uma pergunta, né, para o torcedor, para quem é morador da cidade, para quem vive Paranaguá, para quem ama Paranaguá. Será que realmente, eu já disse isso no início aqui desse comentário, não existe nenhuma alternativa jurídica? Será que o Ministério Público não pode intervir nessa situação para que não aconteça a venda do estádio do Leão da Estradinha? Porque é o seguinte, gente, de fato é um pouco da história da cidade que vem acontecendo desde sempre, desde a criação do time, desde a construção desse estádio. E agora, com a venda dele, é um fechamento de um capítulo muito importante para o esporte de Paranaguá, né? E aí tem uma situação que é bastante preocupante também, ao entorno, no meio de tudo isso, né? Tem nomes de dirigentes, isso não é de hoje, que acontece também, do clube, que são ligados a um grupo político aqui da cidade, né? E aí, essa situação é complicada. Joãozinho, eu vou dar alguns nomes aqui, porque a TVCI está fazendo o seguinte, gente, a TVCI é uma empresa séria de comunicação e que vai a fundo das situações. E quando a gente vê que é algo importante para a cidade, a gente entra de cabeça, entra a fundo mesmo, viu? O que acontece? Olha, o presidente atual do clube é o Alex Giacomel, que você viu ali, apareceu na reportagem conosco. Nós temos também o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Herminho, ex-jogador, ex-técnico, ex-presidente do clube também. O vice-presidente desse conselho, o que é o Conselho Deliberativo, para você que às vezes não sabe o que significa? Ele é o conselho que vai deliberar literalmente, é o que vai aprovar se pode contratar fulano, se pode contratar ciclano, se pode fazer determinada obra dentro do estádio. Enfim, todas as decisões do clube passam por esse conselho. Aí o vice-presidente desse conselho é o Itamar Bill. Aí a gente tem o Alex Giacomel, também faz parte aí todo desse grupo. E o Alex Giacomel, gente, e o Bruno Paulus, eles são pessoas que são ligadas a um deputado federal, é o deputado Geraldo Mendes, do Partido União aqui do Estado. E assim, ele veio para cá meio que importado, eles vieram, né, essas pessoas vieram meio que importadas para cá para poder atuar no clube, e aí acabou acontecendo tudo isso que a gente está vendo. O clube cada vez declinando mais, se mergulhando em dívidas e chegando nessa situação que foi o leilão dele, a venda do nosso Leão da Estradinha. E agora, mais no final da tarde, a gente recebeu a informação aqui, olha, tudo isso que estou falando para vocês, eu estou comentando agora, mas são situações que a TVCI vai passar agora a investigar mais, a trazer reportagens aqui na emissora, tá? Chegou a informação agora no final da tarde de que um grande volume de dinheiro teria sido repassado por esse dirigente do Rio Branco, ou algum dirigente do Rio Branco, e a gente vai trazer isso para vocês com mais pontuação logo aqui na emissora, passou para um grupo político aqui da cidade, porque todo esse pessoal que está hoje na diretoria do Rio Branco é ligado a um grupo político aqui, local inclusive, e esse montante de verba teria sido repassado já a um possível candidato à prefeitura aqui de Paranaguá. E aí isso leva a gente a pensar o quê? Acreditar no quê? Que tudo isso, toda essa questão, o senhor Thiago Campos também, né? Já estava esquecendo de falar esse nome, mas é um nome que é muito envolto, aí essa questão toda do clube.
tudo leva a crer o quê? Que toda essa situação, essa decaída do clube, chegar ao ponto que chegou da venda dele, do leilão dele, é porque se precisava levantar uma verba, levantar um dinheiro, inclusive para tentar eleger um possível candidato a prefeito aqui da cidade. Olha, você que é telespectador da TVCI, nós estamos aqui acompanhando passo a passo. Acreditem nisso, vocês sempre nos dão credibilidade, nos assistem, seja de manhã, seja na hora do almoço, seja agora durante a noite, e sabem que a gente traz a informação correta, o que de fato acontece. E não tenham dúvidas de que a gente vai acompanhar esse caso e vai continuar trazendo as informações do passo a passo. E vamos sim entrar em contato com órgãos competentes para saber se não é possível ainda dar uma reviravolta nessa situação toda e fazer com que Paranaguá não perca, o Rio Branco não perca a sua casa, que é o estádio Nelson Medrado Dias.